A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Garota de 17 anos passa em medicina na USP após estudar 14 horas por dia. Negra, pobre e da rede pública fica em primeiro em curso mais concorrido da FUVEST. Jovem passa 2 vezes na USP, mas, sem auxílio, opta pela Unicamp. Jovem passa em medicina na USP após ficar 6 meses estudando em banheiro. Vigilante da USP comemora a aprovação da filha na universidade pública. Nós que conseguimos fugir da estatística, né? Nós somos acidentes sociais, né? A gente é a exceção, né? A gente é exceção a uma regra. No início de cada ano, manchetes com histórias de superação pipocam na imprensa brasileira. História de adolescentes pobres, com pais que mal terminaram os estudos e que venceram na vida. História de alunos exemplares, verdadeiros gênios, que se sacrificaram em nome de um sonho. Os exemplos perfeitos de que quem quer, consegue. A personificação exata da meritocracia. A partir do momento que você coloca o mérito, o foco, o sucesso, tudo em uma pessoa só, em um tipo de notícia como essa, você tira a responsabilidade de toda aquela teia familiar que está atrás da pessoa, de apoio, de amor, de qualquer tipo de coisa, entendeu? O que parecem histórias de superação e exemplos de que barreiras podem ser vencidas, na realidade deveriam expor o abismo social. Jovens, adolescentes, recém-saídos do ensino médio, que precisam estudar mais de 12 horas por dia para recuperar a defasagem da escola pública brasileira. Jovens que precisam andar 2 horas por dia de transporte público para ter acesso ao ensino minimamente melhor. E que precisam deixar família, casa e uma vida inteira para trás e imploram a universidade por um lugar para ficar. Eu não tenho carro, né? Não tenho essas coisas, não tenho nada. Só tenho um violino e roupa do corpo, né? Tive que bater o pé e realmente dizer, não, eu não consigo, eu não tenho condição de me manter sem essa moradia, né? Jovens que precisam correr atrás do prejuízo de uma vida inteira de um direito básico negado, a educação. E que mesmo quando chegam à universidade, precisam lidar com sua realidade social lhe sendo constantemente jogada na cara. Até agora, eu já gastei R$11 mil em 2 semestres de lista de material. É muita coisa. No Brasil inteiro, mais de 80% dos estudantes estão em escolas públicas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019, a PNAD. Na USP, essa porcentagem é bem menor. Em 2020, 47,8% dos ingressantes eram das escolas públicas, um dado que a universidade comemora, pois esse índice já foi muito pior. Um enorme gargalo chamado defasagem e às vezes até desconhecimento impede que alunos de escolas públicas tentem entrar na USP. Nesta série de 5 episódios, você irá conhecer as histórias de 5 estudantes pobres que estão, já estiveram ou tentam estar na USP. E que, ao contrário do que se lê nas manchetes, não são gênios e muito menos exemplos de meritocracia. Eu sabia que ia ser difícil, mas não sabia que ia ser tão difícil, né? Porque, por exemplo, eu nunca me projetei no 6º ano de cursinho. Eu me lembro quando eu tava no meu primeiro, eu vi uma galera do 4º ano de cursinho e eu falava, jamais, né? Sinceramente, é complicado porque eu tenho que tampar buracos de uma formação ruim que eu tive. O que eu tô fazendo, na verdade, é refazendo todo um processo de defasagem que eu pensava que vinha no ensino médio, mas não, vem lá do Fundo 1, Fundo 2. Mas é um caminho árduo de você refazer o que deveria ter sido feito já e tá sempre correndo atrás do tempo, assim. Essa é a Kathleen Taliene, ou Kate, para os mais íntimos. Há pelo menos 6 anos, ela corre atrás do tempo perdido. Atualmente, é aluna do curso de Letras na USP, mas ela quer, na verdade, passar no curso de Direito e há 6 anos presta o vestibular para estudar na histórica Faculdade do Largo São Francisco.
Eu sou Carolina Marins e esse é o USP para Desprivilegiados, um podcast que tenta ver além das histórias de superação de pessoas pobres que entram na maior universidade do Brasil. Esse é o episódio 1, Os Últimos da Fila. Moradora do Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo, a Kate sempre tem que atravessar a cidade para conseguir estudar, seja na USP ou seja nos cursinhos pré-vestibulares. Conheci a Kate por meio de uma amiga em comum, que me contou a sua história e fez a ponte para o primeiro contato. Contei sobre o podcast e ela aceitou na hora. A primeira dificuldade, no entanto, apareceu já quando tentamos marcar um dia para a entrevista. Embora fosse janeiro, ela precisava estudar e não tinha muito tempo livre para desperdiçar. Afinal, ela continua correndo atrás do tempo perdido. Conseguimos um dia vago em comum e ela já avisou. Tira o dia inteiro só para isso, pois você vai demorar 4 horas só para ir e voltar. Saí cedinho do Butantã, onde morava, perto da portaria 1 da USP. Mais umas 2 horinhas aí, você tá aqui. O caminho até o Itaim Paulista seria longo, cheio de baldeações e em um dia chuvoso. Caminho tão longo que pude ouvir 2 podcasts de notícias, prestar atenção no papo entre 2 senhoras e tirar um cochilo. Estação Itaim Paulista. Desembarque pelo lado direito do trem. Fui da cidade universitária até a USP Leste e continuei São Paulo a fundo. Nos encontramos nas catracas da estação da CPTM. Tínhamos conversado tanto por WhatsApp para viabilizar aquele encontro que o oi já foi de 2 conhecidas. E juntas, seguimos para a casa dela. A caminhada seria de, no mínimo, 15 minutos. Eu já conhecia levemente a história da Kate. Nossa amiga em comum tinha me contado um pouquinho, mas ouvir da própria foi bastante surpreendente. O papo surgiu naturalmente, durante o nosso caminho até a sua casa. Enquanto desviávamos de poças d'água e dividíamos um guarda-chuva, ela começou a me contar que seu sonho de fazer direito vinha da infância. Antes mesmo que o meu gravador estivesse ligado, a conversa começou. Eu sou filha da mãe solteira, eu não conheci meu pai biológico, e quando eu tinha 3 anos minha mãe sumiu. Não era negra, por isso, ninguém ia se importar em procurar também. Minha família procurou, viu boletim, mas eu digo, a Macucena não se importou em procurar. Kate quer fazer direito porque sentiu na pele o que a ausência de ajuda jurídica e até de conhecimento dos seus próprios direitos pode causar. Sua mãe desapareceu quando ela era muito pequena. Não se lembra do episódio, mas sabe que a sua família buscou diversas formas de encontrá-la, mas nunca puderam pagar alguém para isso. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Ela foi adotada pelos tios e criada como filha, mas legalmente, ela não era ninguém. Em suas próprias palavras, era uma indigente. A minha família me adotou, mas não legalmente. Então, quando eu fui fazer a prova da ETEC, eu era indigente até os meus 15 anos, entendeu? E aí, pra conseguir tirar meu RG, eu tive que entrar numa burocracia na justiça que rolou dos 15 aos 16. Até os 16 anos, não teve documentos. Para conseguir se matricular na escola, lhe deram um número de RA que serviria de identificação. O número serviu até os 16 anos, quando se inscreveu no vestibulinho da escola técnica, a ETEC. As ETECs são famosas por serem escolas públicas de muito boa qualidade. Por isso a Kate queria estudar lá, mas para entrar precisava prestar esse pequeno vestibular. Na hora que foi fazer a prova, ela descobriu que aquele RA já era o RG de alguém e, na prática, ela não existia. Ela perdeu a prova da ETEC, mesmo tendo pagado para fazê-la, e a partir daquele dia teve que correr atrás para regularizar a sua situação. Para tirar o RG, ela precisava primeiro provar que seu tio a havia adotado, e agora era o seu pai. Porém, o processo estava rolando desde os seus 14 anos e ainda não tinha sido resolvido.
Somente após completar os 16 anos, o documento da adoção saiu, e só então ela pôde tirar o RG. Desde muito nova, as questões jurídicas fazem parte da sua vida. A escolha então pelo direito foi quase natural. Eu sempre quis direito. Hoje eu vejo que tem muito a ver com a minha história de vida, e hoje eu percebo que tem muitas outras coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de arte, eu quero fazer um curso de artes cênicas, eu gosto muito de tecnologia, eu quero realmente me aprofundar muito em programação, em software e tal, mas acho que as questões de vida, elas me dão propósito, sabe? Que hoje eu vejo que é o que vai me fazer continuar, e o que me faz continuar quando as coisas estão muito difíceis, não tão insuportáveis. Tipo, direito é uma coisa que eu falo desde pequenininha, desde que eu tinha tipo 14, 15 anos, tanto é que eu tentei ir pra ETEC, porque eu sabia que ia ser difícil, eu já queria muito USP, eu tentei entrar na ETEC, não pude pelas questões dos documentos, porque eu fui indigente há muito tempo, porque por mais que eu morasse aqui, ainda assim, minha família não tinha arrumado essa documentação. Então, tipo, eu sempre tive essa noção por causa da minha realidade social, pelo que aconteceu com a minha mãe biológica, pelas questões mesmo de não saber muito, às vezes não saber me posicionar, porque eu não sabia dos meus direitos, dos meus deveres e tal. Então, nossa, eu acho que sempre tive muito nítido na minha cabeça, assim, bizarramente. Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Avisar na hora que tremer o chão. Amiga, agora segura minha mão. A minha jangada foi pro mar. Decidir estudar na USP nunca é uma escolha fácil. O título de maior universidade da América Latina pode não ser peso suficiente para um estudante pobre. Na realidade, esse título só a faz parecer ainda mais inalcançável. É quase desanimador. Isso é quando a pessoa sabe que a USP existe. Quando alguém pobre, oriundo da escola pública e morador da periferia, decide arriscar uma universidade desse porte, ele sabe que terá que fazer esforços às vezes desumanos para conseguir. Depois que prestei o vestibular da FUVEST pelo 3º ano consecutivo, já no último ano do ensino médio, e não passei, eu não soube o que fazer. Na escola pública regular, é comum terminar o ensino médio e procurar um emprego que ajude a sustentar a casa. Isso quando já não se está trabalhando desde o início da adolescência. Mas não era o que eu queria, nem o que os meus pais queriam. Desde pequena, eles me ensinaram que se eu quisesse ter uma vida um pouquinho melhor, eu precisaria estudar, e muito. Estudar o quê? E como? Não tínhamos dinheiro para pagar um cursinho, mesmo eu tendo conseguido uma bolsa. Cursinho popular não existia na minha cidade naquela época. A alternativa foi estudar em casa, com os livros da escola que nunca devolvi e com o auxílio da internet. E foi assim que estudei, 1 ano trancada em casa, sem comemorar aniversário, sem Natal, sem Ano Novo. Apenas estudando o conteúdo básico que a escola pública não me ensinou. E por que a USP? Por que todo esse sacrifício pela USP? Com certeza não é pelo título de melhor do país, e sim por ser pública. Se eu não tinha dinheiro para pagar nem o cursinho, jamais teria para o ensino superior privado. A universidade pública era a minha única alternativa. Nela, eu sabia que teria suporte, teria o mínimo para estudar, como moradia, transporte e comida. Mais tarde eu descobriria que a permanência poderia ser mais difícil do que imaginava, mas isso é assunto para outro episódio. Quando o estudante pobre escolhe a USP, é muito mais do que por causa do prestígio, e sim porque ela é pública e um direito dele. Ele escolhe porque sabe que aquela universidade tem o potencial de mudar a sua vida e a de sua família. Pode lhe dar um futuro, que não necessariamente é a ascensão financeira, mas ao menos o acesso ao básico da sociedade. A primeira vez que eu ouvi falar da USP foi que nem eu disse, foi um espirro na escola, tipo, USP, mas em 21, né?
E aí eu me lembro quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, aos 14 anos eu procurei lá direito, tal, universidade. Nem lembro, acho que nem coloquei universidade pública, só coloquei direito, assim, curso de direito. E apareceu a USP, né? Mas aí eu falei, nossa, achei bonita a infraestrutura do lugar. Falei, nossa, que interessante, né? Vai que... E aí eu sonhei já, falei, nossa, eu quero muito isso. Mas foi uma ideia, assim, foi só ver na imagem do computador. Aí eu me lembro que a minha prima entrou na USP, né? Eu tinha 16 anos. E aí ela veio falar comigo. Aí quando ela entrou, eu percebi que tinha a possibilidade de eu entrar também. Porque ela falou, de graça, não sei o que lá, você quer direito e tal. E foi aí quando eu vi a USP como uma possibilidade tangível, sabe? Há 6 anos, a Kate corre atrás desse direito. Chegou a passar em universidades privadas, mas quer a USP. No ano passado, ela passou em letras na USP, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Decidiu fazer a matrícula, porque sentia a pressão social por estar, entre aspas, atrasada. Mas continua tentando direito. Agora, além de prestar o vestibular, ela vai tentar as provas de transferência interna. A sua rotina tem sido se dividir entre a universidade e os estudos para o vestibular. Ela acorda às 5h30 da manhã e faz um caminho de 2 horas até a universidade. Passa o dia na USP e à noite vai para o cursinho. Esse ano, ela pretende repetir essa rotina, pois a aprovação ainda não veio. Mas a positividade está ali, e acredita que este vai ser o seu último ano como vestibulanda. Porque o que eu vejo hoje é que o vestibular, ele é uma fila. Eu me lembro que quando eu estava no 2º ano de cursinho, alguém falou isso pra mim, eu fiquei, nossa, é verdade. E hoje, depois de algumas coisas que aconteceram, eu percebo muito isso. Tipo, eu não teria passado na PUC ou na Mackenzie, ou na Letras mesmo, há 3, 5, 4, tipo, no meu 1º ou 2º ano de cursinho. Eu não teria passado, porque eu nem tava na fila e quando eu comecei, tava lá no fim. E aí, agora eu percebo que a fila andou, ela tá andando ainda. Então, tipo, o que eu daria de dica, né? Primeiro, cuide muito da sua saúde mental. Eu não acho que o vestibular... o vestibular não vale a sua saúde mental, ponto. Você não vai chegar... Independente de onde você quer chegar. Se chegar na universidade e perceber que você acabou com tudo que você é... E perceber, por exemplo, depressivo na faculdade não vale a pena. Mas cuide da sua saúde mental, e se a sua saúde mental está bem, se você se sente seguro, continue e estuda, sabe? Porque as coisas vão vindo, assim. Pra gente, assim, pra minha pessoa, pessoas como eu, pobres, né? Catholics pobres, né? Vai demorar mais, vai ser mais dolorido, a gente paga um preço, às vezes, até que eu acho que, assim, relativamente alto, de novo, colocando a saúde mental em prioridade, mas relativamente alto sobre abrir mão. Mas quando você chega lá, é outra coisa, sabe? Você tem uma outra visão, muito mais profunda, você consegue analisar de uma outra forma. Você tem uma argamassa de vida que eu acho que escola nenhuma compra, sabe? Que universidade nenhuma dá. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Quem é o próximo? Próximo? O próximo não pode... Oi, menino! Pode falar com você rapidão? Pode. Quando estávamos indo para a casa da Kate, uma coisa curiosa aconteceu. Passamos em frente à sua escola e ela me convidou para entrar. Há anos sem voltar lá, ela foi reconhecida por vários funcionários que a abraçaram e lembraram seus tempos na escola. Todos disseram a mesma coisa. Kate está sempre correndo, literal e simbolicamente. Correndo para dar conta dos diversos compromissos e diversas aulas além da escola. Correndo com a mochila nas costas e os livros na mão. Os professores de seu tempo a receberam com alegria e comentaram o orgulho que tinham de vê-la na USP. Era possível ver na voz e nos olhos que eles consideravam aquela conquista como uma vitória deles também, como educadores. Fomos recebidos pelo diretor da escola, o Alex, e pela professora de educação física, a Ana Paula. Antes mesmo que eu percebesse, a conversa virou um bate-papo sobre educação pública e as oportunidades dos alunos pobres. Corri para ligar o gravador. De hoje. Vejo aqueles que querem, mas acham que não têm capacidade de,
mudança de perspectiva. Ou alguém falou alguma coisa, ou o fato de estar na extremidade da cidade acha que não vai conseguir. Muitos acham que é distante, é um sonho distante, eu nunca vou conseguir. Ano passado a gente colocou aqui o campeonato da USP. Não vou lembrar o nome agora. Você lembra, Alex, que eu trouxe pra cá, que a gente trouxe pra cá? Uhum. E vem pra USP. Isso, vem pra USP. Eles começaram a ter essa preocupação porque eles viram que na USP o número de alunos que vêm de escola privada é muito maior do que os que vêm de escola pública. E aí eles começaram a fazer esse campeonato para que a gente tivesse um número maior de alunos de escola pública dentro da USP. E quando eu entrei na sala e fiz toda a explanação para eles, expliquei o que era o projeto, eu senti isso da maioria. Eu, na USP, eu não consigo entrar. Por mais que você tivesse vídeo de pessoas que vieram de ETEC, que vieram das escolas públicas, que já estavam lá dentro, eles não enxergam essa realidade. Eu também sinto isso, tipo, a escola pública que está na universidade é uma ETEC, é uma federal, não é uma escola pública estadual de periferia, é muito diferente para os alunos que chegam lá. Exatamente. Você coloca de PPI, que é a escola pública, mas que tipo de escola pública você tem? Tem alunos, tem um colega meu que eu conheci que ele fez uma escola particular praticamente a vida inteira, até o Fundi 2, aí o pai dele colocou ele na escola pública no fundamental para não perder a cota, entendeu? Então, isso é muito comum. E aí nós temos hoje alunos esforçados que correm atrás por fora, porque ele quer, né? É o foco dele. Então, assim, e tem alunos que não têm interesse nenhum em nada. Para eles estão acordando e dormindo e respirando, e é isso, o dia que eles vão respirar mais, pronto, acabou, tá tudo certo para eles. A gente não vê com perspectiva alguma de vida, como eu vi a turma de vocês. A conversa se estendeu por 40 minutos, entre lembranças da turma de 2014, quando a Kate se formou, até discussões sobre o futuro da educação pública. Mas em determinado momento, a conversa caminhou para um lado sentimental. Não que vocês não vão sofrer e vão escrever o próprio caminho. Eu lembro que você falou isso, assim, gente, quando vocês saírem pra vida real, o mundo real era outra coisa. Eu lembro que eu sentei com a Bruna 2 anos depois de formar, a Ana Paula tinha toda a razão. Eu não posso nem falar porque eu não tomei tudo na cara, porque eu ainda tive isso, de cursinho, de ficar, a família me apoiou, eles entenderam muita coisa. Mas eu lembro que teve amigo meu que só por Deus, assim, sabe? Sim. Que são coisas de conhecimento da vida e sabedoria mesmo, sabe? Que a gente não teve essas músicas. E para nós que tá do outro lado, para mim, por exemplo, hoje, é muito gratificante, eu me sinto muito honrada de ter você aqui hoje. E você falando essas coisas, tô no lugar certo, né? Acho que eu tô fazendo meu trabalho bem feito, porque o mais importante eu fiz. Em 2014, foi uma galera que a gente era muito unido, a gente era muito junto. Eles começando o ensino médio e eu começando na escola, a gente começou tudo junto, a gente teve os nossos arranca-rabos e nós tivemos os nossos amores. Então eu fico muito feliz de ter você aqui hoje, viu? Dando esse retorno pra nós. Sim. Muito, muito obrigada. Não precisa chorar não, tô indo embora. Desde 2015, a USP ampliou a sua forma de acesso. Antes, o ingresso era só pela FUVEST, um dos vestibulares mais difíceis do país. A FUVEST oferecia a chamada bonificação para os alunos de escola pública e os pretos, pardos e indígenas. Era uma porcentagem acrescentada à nota. Foi só graças a essa bonificação que a minha nota ultrapassou a de corte e, finalmente, eu consegui acessar a segunda fase. Mas mesmo a bonificação era muito difícil. Precisava de uma nota boa para ganhar uma porcentagem razoável. Precisei de 3 anos para isso acontecer. Em 2016, a universidade adotou o SISU e trocou a bonificação por cotas. A partir de 2018, as cotas também foram adotadas pelo vestibular tradicional da FUVEST, uma forma muito mais justa de acesso e com menos cara de meritocracia. Em 2020, essa medida mostrou um impacto positivo. Cerca de 47,8% dos ingressantes tinham estudado a vida inteira em escola pública, e mais de 44% eram autos declarados pretos, pardos ou indígenas.
são índices ainda muito baixos em comparação com a realidade brasileira, mas ainda assim são números positivos, frente ao histórico da universidade, a última a adotar cotas no país. A reitoria comemora os números, mas como isso tem refletido na permanência desses alunos? De várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei. De Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira. De Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escute esse samba que eu vou te cantar. No próximo episódio, vamos falar sobre permanência estudantil e conhecer a história do Lucas Raulino, um músico que veio do Ceará para estudar na USP. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades. Esse foi o primeiro de 5 episódios da série USP para Desprivilegiados, um podcast que tenta ver além das histórias de superação de pessoas pobres que entram na maior universidade do Brasil. As músicas que você ouviu neste episódio foram Libertação, de Elza Soares e Baiana System, Maria Maria, cantada por Elis Regina, Nós Somos Mulheres, de Samba que Elas Querem. As canções foram escolhidas pela personagem, Kathleen Taliene. Todas as músicas foram utilizadas para fins acadêmicos e não há qualquer fim lucrativo. As vozes que você ouviu abrindo este episódio foram, em ordem de aparição, Paola Oliveira, Gabriel Souza Santos, Beatriz Gomes, Kleber Souza e Aline Floriano. Este podcast foi produzido, editado, roteirizado e sonorizado por mim, Carolina Marins, para obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP, no ano de 2020, sob orientação do professor Luciano Maluli. Até a próxima! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.